Olá, hoje nós vamos estudar os Salmos 51 a 55, versículos 1 e 2 do Salmo 51. Apaga, lava-me e purifica-me são termos para perdão, que é a principal súplica de Davi. Ele contava inteiramente com a misericórdia de Deus, evidenciada nos termos misericórdia, benignidade e multidão das tuas misericórdias. No caso de Davi, seus pecados eram tão graves que sacrifícios não eram aceitáveis, pois ele escreveu esse salmo na ocasião do adultério com Batseba e assassinato de Urias. De acordo com as leis de Deus, pecados deliberados e premeditados, como o adultério e o homicídio, eram chamados de pecados à mão levantada. Sua punição era ser extirpado da comunidade, o que em muitos casos significava a morte. Versículos 3 e 4. Minhas transgressões indica que esse é o principal foco de atenção nessa confissão. Declaração contra ti somente não significa que outros não estavam envolvidos nas consequências do pecado, mas sim que, mesmo pecando contra outros, a afronta suprema era contra o próprio Deus. Essa era claramente a ênfase de Davi quando foi confrontado com seu pecado. Versículo 5. Este versículo tem suscitado uma série de interpretações. Alguns o interpretam como indicando que o casamento e a geração de filhos constituem uma maldição, mas isso é insustentável à luz do restante das escrituras. Uma outra interpretação é que ele se refere a um pecado específico, talvez adultério, cometido pela mãe de Davi, mas não há qualquer evidência disso nos textos bíblicos. Outros ligam este versículo à impureza cerimonial no parto, mas isso não é a mesma coisa que pecado. Uma das interpretações mais comuns na história cristã é que este versículo ensina a doutrina do pecado original. Embora não pretenda identificar estritamente a origem da pecaminosidade humana a eventos na concepção biológica, Davi reconhece que o pecado permeia a humanidade como uma condição universal desde o próprio início da nossa existência. O pecado está em toda parte e em todos, e Davi confessou que o pecado tem estado com ele desde o nascimento. Longe de servir de base para a desculpa, a confissão de Davi contrasta os caminhos justificados de Deus com os caminhos inatamente maus dos homens. Versículo 6. Deus deseja uma obediência aos seus mandamentos que parta do íntimo. Deus procura atitudes retas e sinceras, não apenas no nosso comportamento, mas também nos nossos pensamentos secretos. O ensinamento que dele recebemos transforma a nossa personalidade desde o nosso íntimo até nossas atitudes, uma verdadeira, profunda e total alteração. Versículo 7. Lava-me com esopo pode ser uma alusão a Números 19, versículo 19, onde são dadas instruções para as lavagens rituais depois de ter havido contato com algum cadáver. Versículos 8 e 9. Os ossos são muitas vezes mencionados num contexto de sofrimento. Esconder o rosto sugere perdoar e esquecer. Versículo 10. A renovação do coração e do espírito são imagens comuns que representam não apenas perdão, mas também uma mudança que capacita uma pessoa a viver em obediência aos mandamentos do Senhor Deus. O salmista sabia que a reorientação de seus desejos e pensamentos só podiam ocorrer através da intervenção divina. Versículo 11. O Antigo Testamento não faz uma revelação completa da personalidade do Espírito Santo. Davi, porém, compreendeu que seu bem-estar espiritual dependia da presença de Deus com ele. Ele temeu que o Espírito Santo lhe fosse tomado, porque o Espírito é santo e Davi era pecaminoso. Versículo 12. Davi estava sofrendo de um embotamento espiritual que levava à bancarrota moral. Para impedir tal desastre no futuro, ele orou pedindo alegria. Versículos 13 a 15. Louvar a Deus publicamente e ensinar outros sobre o Senhor faz parte da resposta ao livramento de Deus na vida de uma pessoa. Os transgressores e os pecadores são membros do povo de Deus que não abraçam fielmente as disposições de sua aliança. O fiel chama para que receba uma graça de Deus a partir da perspectiva de que merece ser expulso. Crimes de sangue provavelmente é uma referência ao assassinato de Urias. Versículos 16 e 17. Os ritos externos não podem obter o perdão divino. Deus aguarda um verdadeiro e íntimo arrependimento para vir a acudir e perdoar. Versículos 18 e 19. Edifica os muros se refere ao fortalecimento de Sião, que é onde o Senhor Deus habitava no meio do seu povo. Sacrifícios de justiça indica aqueles sacrifícios oferecidos com a motivação apropriada. Agora nós vamos estudar o Salmo 52, versículo 1 do Salmo 52. Este salmo foi escrito a respeito de Doeg, o edomita que traiu Abimeleque e Davi e matou o sacerdote de Deus. Doeg pensou que fosse um grande herói e até se gabou de seu ato, mas na verdade cometeu uma impiedade e ofendeu a Deus. A expressão se gloria na maldade indica que esse indivíduo estava se orgulhando de seus pecados. Versículo 2. Navalha simboliza sagacidade que pode ser usada como arma de destruição. Em outros contextos, uma língua afiada é uma imagem comum para fala destrutiva. A fala humana simbolizada pela língua tem o poder da morte, como no caso de Doeg, que selou o destino dos sacerdotes. Versículo 4.
Palavras devoradoras retrata a fala destrutiva como devorando as outras pessoas. Versículo 5. Destruirá é usado geralmente para o juízo sobre os ímpios. Extirpará é a descrição mais comum de um ímpio sendo tirado da terra do Senhor Deus. Versículos 6 e 7. Esse riso não faz parte de uma zombaria maliciosa. Na verdade, faz parte de um pedido de retribuição divina. Versículos 8 e 9. Em contraste com os ímpios que são extirpados, o justo será uma oliveira verde, que é uma imagem de vitalidade e fertilidade, na casa de Deus, que é uma imagem de hospitalidade do Senhor. Em contraste com o inimigo que confia na abundância de suas riquezas, o fiel confia na misericórdia de Deus para todo sempre. A perspectiva de que Deus trará julgamento sobre os inimigos permite que o fiel confie no Senhor, ou seja, Deus há de vindicar seu nome ao proteger aqueles que nele confiam. Dessa forma, seu servo não precisa ser consumido por pensamentos de vingança. Agora nós vamos estudar o Salmo 53, versículos 1 a 3 do Salmo 53. Este salmo proclama a tolice do ateísmo. As pessoas podem dizer que não existe Deus a fim de encobrir seus pecados. Elas forjam uma desculpa para continuar pecando, ignoram o juiz a fim de evitar o julgamento. Aos nécios não falta necessariamente a inteligência. Muitos ateus e incrédulos são altamente educados e cultos. Os tolos são aqueles que rejeitam a Deus, o único que pode salvá-los. Estes versículos trazem uma descrição da corrupção universal, que abrange a todos. A sociedade humana faz distinção entre as pessoas, mas Deus desmascara a pessoa que, sendo pecadora, precisa de um Salvador. Versículos 4 e 5. Revela-se um Deus de retidão. A retidão de Deus significa que Deus condenará o pecado. Ao mesmo tempo, porém, oferece o caminho da salvação e de perdão àquele que reconhece seu pecado, arrependendo-se e procurando a misericórdia divina. Na pessoa de Jesus Cristo, pelo seu amor, Deus oferece essa salvação. Se o amor de Deus é desprezado, nada mais resta senão as duras consequências naturais do pecado e a vergonha eterna. Versículo 6. Aqui temos uma oração para que Israel não venha participar da punição mencionada, que pela intervenção divina seja salva da condição de ímpio. Agora nós vamos estudar o Salmo 54, versículo 1 do Salmo 54. No mundo antigo, o nome representava essencialmente a própria pessoa. Aqui, o nome de Deus inclui a sua proteção prometida na aliança. Davi solicita que Deus lhe faça justiça, como num julgamento no tribunal em que o acusado é declarado inocente. Versículos 2 e 3. Davi pede ao Senhor que preste atenção à sua oração. Os zifeus da tribo de Judá tinham ido a Saul contar onde Davi estava se escondendo. Apesar da palavra insolentes ser geralmente usadas para não israelitas, aqui os insolentes são os zifeus e Saul. Versículos 4 e 5. O salmista pede ajuda esperando que Deus responda com o seu poder de resgate e cura. Já que Deus é onisciente, ele pode executar a perfeita justiça contra os ímpios. Versículos 6 e 7. Sacrifícios oferecidos voluntariamente é uma expressão usada em lugar de oferta de gratidão, porque não havia nenhum voto feito no pedido. Pelo contrário, trata-se de uma oferta voluntária e espontânea que não era feita por obrigação. Davi espera confiantemente a derrota de seus inimigos, assim como Deus o havia livrado antes. Agora nós vamos estudar o Salmo 55, versículos 1 a 3 do Salmo 55. No meio das dificuldades e das profundas tristezas, é sempre a Deus que Davi sabe recorrer. É provável que este salmo tenha sido escrito durante a época da rebelião de Absalão e da traição de Aitofel. Versículos 4 e 5. Estes versículos descrevem de forma mais detalhada a sinceridade do salmista e a perseguição que Davi estava sofrendo e os efeitos que ela produziu no seu íntimo. Versículos 6 a 8. Até aqueles que são especialmente próximos a Deus, como Davi, atravessam momentos em que querem escapar de problemas e pressões. A esperança de escape é descrita como um pássaro que voa para um lugar seguro. Essa é a reação de um animal que não tem nenhuma expectativa de se defender de outra forma. A pomba é provavelmente um símbolo de inocência e agilidade. Versículos 9 a 11. O hebraico da palavra confunde é palag, P-A-L-A-G. Provavelmente, Davi quis evocar o nome Peleg, que por sua vez é provavelmente uma referência à Torre de Babel, em que Deus confundiu as línguas dos homens. A oração, portanto, é para que os inimigos sejam impedidos de trabalharem em conjunto para levar a cabo sua maldade. O salmista ora por livramento, que normalmente significa a frustração dos planos perversos dos inimigos. A oração não pode ser compassiva e permanecer indiferente ao sofrimento que esses inimigos trazem aos inocentes. Violência, conflitos, destruição, opressão e engano. Versículos 12 a 14. A mudança aqui é significativa por demonstrar que o ofensor não era um inimigo distante, e sim um íntimo amigo, um companheiro de adoração. Esse amigo não apenas abandonou o salmista, mas realmente participou das afrontas. Como falamos antes, esse salmo provavelmente foi escrito na ocasião de rebelião de Absalão, e Davi pode estar se referindo a Aitofel. Versículo 15.
quando Davi pede que vivos desçam à sepultura, provavelmente deveria estar fazendo referência aos que seguiram Corá em Números 16, versículo 30. Assim, Davi pede que o Senhor envie o mesmo castigo para os seus inimigos. Versículos 16 e 17. Davi demonstra confiança no Senhor. A expressão de tarde, de manhã e ao meio-dia, muito provavelmente sugere oração constante em vez de momentos específicos de oração. Versículo 19. Que preside desde a antiguidade, descreve o governo eterno de Deus desde a criação. Os inimigos de Davi estavam envolvidos demais em seus caminhos e seguros demais para prestar qualquer atenção a Deus. Versículos 20 e 21. Estes versículos descrevem uma dolorosa traição. Não se trata simplesmente de um amigo que decepcionou o outro. Ele planejou a destruição daqueles que haviam confiado nele, ao mesmo tempo que disfarçava sua má intenção. Ele havia selado sua amizade com um compromisso solene, feito uma aliança, e a quebrou. Versículos 22 e 23. Cuidados pressupõem as circunstâncias ou destino de uma pessoa. O salmista promete que o Senhor sustentará o crente nas dificuldades da vida. O salmista dirige-se a cada um de seus companheiros de adoração e então a Deus. Os fiéis podem entregar seus cuidados ao Senhor porque podem confiar que ele trará julgamento sobre todos os que praticam a iniquidade. Os salmos não dizem quando isso acontecerá. Os fiéis aguardarão o tempo certo de Deus. Nós estudamos aqui os salmos 51 a 55.